Sejam bem-vindos de volta. Então, hoje vamos falar, do lançamento oblíquo, mas com a presença de uma força resistiva, Então, toda vez que um projétil ele interage com um fluido, vai existir a presença de uma força resistiva, tá certo? Anteriormente, a gente deduziu as nossas relações sem a presença de uma força resistiva, e agora vamos fazer essas deduções com a presença de uma força resistiva, tá certo? Então, para começar, a gente não vai chegar a deduzir, mas vamos chegar primeiro a definir o que seria a nossa força resistiva. Nossa força resistiva, ela vai ser igual a menos R, então menos uma constante que vai depender da densidade do material, massa do projétil, vezes a velocidade elevada a n, tá certo? Onde esse n ele pode variar entre 1 e 2, então mv elevado a n, tá certo? E por que essa variação? Porque a depender da velocidade do nosso objeto, ele vai ser classificado como baixa velocidade ou alta velocidade. Então, a baixas velocidades, a gente vai usar o n1, então a gente não eleva ao quadrado. Mais altas velocidades, a gente vai precisar usar esse 2, Ele é elevado ao quadrado. Outro ponto é o seguinte. Anteriormente, a gente chegou à conclusão de que no eixo X, a nossa velocidade ela era constante. Então, a gente usava o movimento retilíneo uniforme. E agora isso não vai ser mais verdade, tá? Porque se eu tenho a presença de uma força de arrasto, então essa força ela vai ser contrária ao meu movimento, Então, ela vai ter uma representação aqui em X e uma em Y, beleza? Então aqui a componente em X e aqui uma componente em Y. Beleza. Então, tendo isso em mente, vamos começar a fazer as nossas deduções. Antes disso, deixa eu só terminar aqui. Então, aqui eu vou ter um menos R, e esse menos é para dizer que é contrário ao nosso movimento, Menos R vezes M vezes V. Primeiro a gente vai reduzir para baixa velocidade, depois a gente trabalha com a de alta velocidade. Y menos R mvx, tá bom? Então, com a existência dessa força, o meu movimento no eixo X ele vai ficar condicionado à seguinte relação, que é m vezes a derivada segunda da posição, temos a aceleração, vai ser igual a menos r vezes m vezes a derivada primeira da posição, vezes a velocidade, beleza? Então, eu posso começar a fazer as minhas deduções a partir dessa relação, tá certo? E aqui eu vou começar a fazer essa minha dedução da velocidade. Então, a velocidade no eixo X. Então, a velocidade no eixo X, ela vai ser o seguinte. Primeiro de tudo, eu vou reescrever essa minha derivada segunda. Eu vou escrever assim, ó. Isso vai ser derivada da derivada primeira. Função de t igual a menos r m x ponto. Então, o que é que eu posso dizer aqui? Eu posso compreender que a minha massa ela não vai alterar o meu movimento, tá certo? O meu lançamento. Então, essa massa aqui pode sumir com essa outra massa aqui.
Beleza? Então, reescrevendo essa relação, eu fico com dx ponto sobre x ponto é igual a menos r dt. Beleza? Então, dessa relação, eu concluo que x 1 sobre x ponto dx ponto, isso vai dar ln, né? Isso fica ln de x', que é a minha velocidade, x1, né? Igual a menos rt mais uma constante k. Não vou colocar k não, vou colocar c, tá? K eu vou usar mais para frente. Então, o que acontece? Se eu quero calcular minha velocidade, né? O interessante é que eu remova esse ln, né? Então, eu posso, como ln é um logaritmo de base e, eu vou levar ambos os lados a e, a minha exponencial. Então, eu sei que fico velocidade em função do tempo é igual a e elevado a menos r t, só que ao invés de escrever mais c aqui em cima, eu vou colocar assim, ó, vezes e na c, tá bom? Isso é uma propriedade da potenciação, né? Se eu tenho duas potências de mesma base elevada a expoentes, né, iguais ou diferentes, eu posso transformar em uma potência de mesma base e somar os expoentes, tá certo? E aqui, olha o que eu vou fazer. Chamando deixa eu escrever isso aqui melhor, né? Chamando E na C de K, isso vai ficar muito mais bonito. Isso vai ficar V de T vai ser igual a E na menos RT, beleza? V vezes K, tá bom? Só que aqui fica a questão, quem vai ser esse K? Quem é essa constante que está sendo adicionada, está sendo multiplicada aí nesse membro? Então, a gente pode usar a seguinte relação, ó, para x igual, desculpa, para x não, para t igual a zero, tá? Eu sei que v de t, ou seja, v de zero, é igual a v0 vezes o cosseno de θ. É a velocidade inicial vezes cosseno de θ. E se eu substituo na minha relação, esse E na menos RT tende a 1, né? E eu sei que K vai ser igual a V0 vezes o cosseno de θ. Beleza? E se eu substituir na minha relação, eu chego à seguinte conclusão de que a velocidade em função do tempo, a velocidade v em função do tempo t, vai ser igual a E menos RT vezes V0 vezes o cosseno de θ. Beleza? Com isso, eu descubro a minha velocidade. Vou escrever isso aqui melhor. Tranquilo? Ok. Agora, como é que eu vou fazer para deduzir a minha posição? Porque eu calculei a velocidade. Mas como seria a posição do meu objeto? Então, para achar a posição, basta eu
integrar a minha velocidade, né? Então, para calcular a posição no eixo X, a gente faz, olha só, eu sei que a minha velocidade, né, ela vai ser simplesmente V0 cosseno de θ é na menos RT. Então eu vou pegar essa velocidade, eu vou reescrever ela como eu tinha escrito anteriormente, tá bom? Então vai ser, ó, eu sei que a derivada da minha posição, da minha velocidade, perdão, a derivada da minha posição em função de t vai dar a minha velocidade. E quem é a velocidade? É na menos RT vezes V0 vezes cosseno de θ. Beleza? E aqui, ó, tranquilidade. Porque eu sei que eu posso separar essas relações e essas relações ficam dx de um lado, beleza? Igual. Eu vou colocar o V0 cosseno em evidência, né? Então, V0 cosseno de θ vezes... Aqui eu vou deixar um espaçozinho, mas é porque eu vou derivar isso, tá? É integrar RT dt. Integrando ambos os lados, olha, eu integro esse lado, integro esse lado, né? Tranquilo? Que foi mais bonito. Integrando ambos os lados, eu tenho que a integral de dx é o próprio x. Então, chegaria a x igual V0. Só que aqui, olha, o que vai acontecer? A integral da exponencial elevado ao meu termo, isso vai cair aqui na frente. Então, vai ficar menos 1 sobre R menos 1 sobre R vezes V0 cosseno de θ é na menos RT, beleza? Mais uma constante C, tá certo? Mais uma constantezinha C. E como é que a gente vai fazer para descobrir esse C? Vamos usar novamente uma condição de contorno, né? E que condição é essa? A gente vai dizer que se T for igual a zero, né, o nosso objeto não saiu da origem. Então, x também vai ser igual a zero. Então, daqui, eu descubro que C... Então, logo, C vai ser igual a 1 sobre R vezes V0 vezes cosseno de θ, tá certo? Porque é na menos é na zero, né? Vai ser 1. Então aqui eu descobri quanto vale o C. Se eu substituo na minha equação de posição, aqui eu só vou reorganizar, vou colocar C no começo, tá? Eu fico que x
x é igual a 1 sobre r, que eu vou colocar em evidência, tá? Aparece nos dois membros, ó. Aparece tanto no meu x ao quadrado, no meu x, como aparece também no c, tá certo? Vezes, olha, o V0 e o cosseno também vai aparecer. Então, vezes V0 cosseno θ, que multiplica, dentro vai ficar 1, que é da minha constante, né, já que eu já botei toda ela para fora, menos E na menos RT. Beleza? Então, com isso, eu determinei tanto a posição do meu objeto, tá bom? A posição em função do tempo, como também determinei a velocidade do meu objeto em função do tempo. Então, eu tenho essas duas condições determinadas aí, tá certo? Agora, o que a gente vai procurar descobrir? Se eu tenho essas relações em função do tempo, vamos determinar essas relações também em função de x e θ, né, como a gente fez anteriormente, tá bom? Só que para isso a gente vai precisar deduzir as relações que a gente tem no eixo y. No eixo y, o que a gente tem é o seguinte, ó, no eixo y, a gente tem que a minha derivada segunda vai ser igual a menos Rm. Na verdade, vou colocar o peso aqui primeiro, né? Porque a gente trabalhou primeiro com peso. Mg menos M vezes R. Vou botar o R primeiro aqui, não vou inventar moda. R vezes M vezes Y ponto. Beleza? M e Y, duas linhas, tá? Vamos corrigir isso. A gente tá trabalhando no eixo Y, né? Então a gente vai calcular com essa componente em Y, beleza? E a partir daí a gente vai seguir o mesmo processo para determinar as equações do eixo Y. Então no eixo Y nós vamos ter, né? Saca aí. Vamos lá. No eixo Y, vamos calcular a velocidade, né? Vamos seguir o mesmo padrão que a gente tenha feito anteriormente. Então, a velocidade no eixo Y. Então vamos lá. Para a gente calcular a velocidade, se eu tenho a derivada segunda, eu vou precisar integrar isso daí, né? Então eu sei que m y dois pontos vai ser igual a menos m g menos r vezes m y ponto. Aqui eu também posso dizer que a massa não vai interferir. Então eu posso tirar esse m com esse m com esse m. E aí eu fico apenas com a seguinte relação. A minha derivada segunda
derivada segunda, que eu vou reescrever como eu fiz anteriormente. Derivada de y ponto dt, beleza? Vai ser igual a menos, entre parênteses, g menos r ponto, ry ponto, beleza? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou manipular isso para que eu fique com uma relação semelhante ao que eu tinha tido no problema anterior, na relação anterior. Então, eu tenho a derivada de y ponto g menos r ponto, isso vai ser igual a menos dt, beleza? E se eu integro ambos os membros, né? Se eu integrar esse lado e integrar o outro lado, eu vou ficar com o quê? Olha, eu vou ter a seguinte relação, ó. Então, nesse primeiro lado, o que que vai acontecer? Esse meu argumento, ele vai ter que ir para fora, né? Então vai ficar menos não, perdão, ln vai ficar ln então fica ln de g menos r y ponto igual a menos t, que é menos o tempo pra gente, né? Tranquilo. Mais uma constante c. Vou tirar isso aqui. Menos o tempo. Mais uma constante c. Tá bom? Então, a gente vai eliminar... aqui, na verdade, faltou uma coisa, né? Porque a gente vai colocar esse argumentozinho, ele também vai ser a derivada dele também, né? A integral dele. Então vai ficar 1 sobre R. 1 sobre R, tá certo? Ficando dessa maneira aqui. Aqui tá menos, né? Vai ficar mais. Beleza? Quando eu faço essa distributiva aqui, fica mais. Beleza. Então, disso daqui, eu posso dizer que Então, disso daqui, eu posso fazer o seguinte, olha. Eu vou reescrever isso daqui da seguinte maneira. Esse R que está dividindo, eu vou passar multiplicando esse meu membro aqui de cima. Então, eu vou ficar com o seguinte. 1 sobre R não sobre R não, ln
de G mais... Isso vai ser igual a menos RT. Tá bom? Mais essa minha constante C, que eu quero descobrir. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou elevar os dois membros e usar a mesma propriedade que eu usei anteriormente da potenciação para reescrever essa relação. Então vai ficar assim, ó. G mais R gama ponto. Beleza? Isso vai ser igual... Aqui tinha que ficar mais, né? Coloquei o menos em evidência aqui, fica mais. Tá certo? Igual a E elevado a menos RT menos RT vezes K, beleza? Vezes K. Tranquilo, né? Fácil. Então, veja bem. Agora, como é que a gente vai determinar quem é esse K? Né? Como eu vou saber quem é essa minha constante K? Tá certo? Então, essa minha constante K, eu posso reorganizar isso daqui para ficar da seguinte maneira, ó. Y, linha, quem é Y linha? A velocidade no eixo Y. Velocidade em Y vai ser E elevado a menos RT, aqui em função de T, né? Isso vai ser E elevado a menos RT menos vezes K, perdão. Aqui menos G, tudo isso dividido por R. Tá certo? Então com isso aqui eu tenho minha relação de velocidade, só que ainda não está completo, né? Não está terminado. Então eu tenho que determinar quem é K. Então, para isso a gente usa outra relação de contorno. A gente sabe que K, desculpa, quando T igual a zero, o meu VYT, VY de zero no caso, vai ser V0 vezes o seno de θ. E fazendo essa substituição, eu sei que eu tenho R, o K, né, vai ser igual a R, vezes V0 seno de θ, beleza? Isso aqui mais G, tudo isso dividido por E na menos R. RT é 1, né? No caso, porque na RT vai ser 1. Então, nesse caso aqui, eu tenho o valor de K. Beleza? Tranquilo. Então, se eu faço a substituição na minha equação, eu descubro que Vy de T vai ser igual a E na menos RT
ok? Vezes K, que é R, vezes V0, vezes seno de θ, mais G sobre R, beleza? Tudo isso menos G sobre R. Tá bom? Então, aqui eu consegui determinar a posição do a velocidade do meu objeto em função do tempo. E para a gente determinar agora a posição em função do tempo, a gente faz o seguinte. Posição do objeto em função do tempo vai ser posição, deixa eu subir aqui um pouco. No eixo Y, é só eu lembrar que a minha derivada da posição em função do tempo, então deixa eu primeiro traçar isso aqui. Isso vai ser igual à minha velocidade, então isso vai ser E na menos RT vezes R V0 seno de θ mais G. Tudo isso dividido por R menos G de R. Beleza? E aí eu posso seguir o meu procedimento que eu segui anteriormente e posso fazer o seguinte. Eu sei que dy é igual a... Eu vou colocar 1 sobre R em evidência, tá certo? Então, vai ficar 1 sobre R sobre R vezes, né? Aqui eu vou colocar colchetes, porque aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó. V0, R, V0 seno, R vezes V0 vezes seno de θ mais G, isso é constante, né? Não vai variar no tempo. Vezes, como eu vou precisar integrar dos dois lados, né? Já vou colocar aqui, ó. E na menos RT menos G. Beleza? Então, daqui, ó. Tranquilo? Então, integrando os dois lados aí, os dois membros da minha equação, eu fico com o seguinte, ó. Vou integrar desse lado.
ficou feio demais. Então, a integral desse lado, isso vai ser integral desse carinha aqui, ó. E integral desse carinha, que também é uma constante, né? Se a gente parar para observar. Então, disso daí, eu posso dizer o seguinte. Y, que é a minha posição, vai ser igual a 1 sobre R a 1 sobre R, beleza? Que vai multiplicar aqui entre parênteses, aqui menos, né? Porque o meu expoente está negativo. Que vai multiplicar V0 seno de θ mais G sobre R. Beleza? Menos GT sobre R. Beleza? Então, a gente fica com essa relaçãozinha aqui, tá bom? Só que aqui faltou o quê? Uma constante K, né? Mais uma constante, vou chamar de K aqui, mas poderia chamar de C, poderia chamar de qualquer outra coisa. E aí, para descobrir essa constante K, a gente usa a relação, uma relação de contorno, né? Que é quando t for igual a zero. Então, para t igual a zero, o meu y de t, que é o y de zero, vai ser zero também, né? E aqui, ó, esse é o y de t, tá? Beleza. Então, o que acontece aqui é que k vai ser igual a todo esse argumento aqui, ó. Beleza? Vai ser igual esse argumento aí. Já que isso aqui vai ser zero, né? Então, eu fico com k igual a 1 sobre R vezes V0 vezes seno de θ faltou um termozinho aqui em cima, tá? Faltou o R de T, né? Ele vai não sai fora na minha relação. Então aqui, ó, ele ainda aparece, tá? É na menos RT, tá bom? Só que no K ele não aparece. Então, V0 seno de θ mais G sobre R. Ok? Então, se eu substituo na minha y de t, eu chego na relação que diz que y de t vai ser 1 sobre R vezes. Aqui eu vou pôr em evidência, tá certo? Porque eu tenho, olha, eu tenho 1 sobre R aqui, 1 sobre R aqui, e eu sei que tem 1 sobre R aqui. Então vai ficar 1 sobre R
que multiplica ficamos com V0 seno de θ mais G sobre R é na menos RT menos GT mais V0 seno de θ mais G sobre R. Beleza? Então, a gente determinou aqui tanto a nossa velocidade no eixo X, né? Como a posição do meu objeto no eixo X, como a gente também determinou a posição e a velocidade do meu objeto no eixo Y, né? Só que a gente vai precisar fazer algumas outras deduções, como, por exemplo, qual vai ser o tempo que o objeto vai demorar para sair daqui, tá certo? E chegar na altura máxima, né? Eu sei que por semelhança, se eu consigo determinar esse tempo, eu consigo determinar esse outro tempo aqui. Mas como é que a gente vai determinar o tempo necessário para chegar na altura máxima, né? Então, H máximo. Então, para a altura máxima, a gente pode dizer o seguinte, ó. Tempo de subida eu posso dizer que meu tempo de subida vai ser o seguinte. Tempo de subida. O meu tempo de subida, eu sei que o meu VY, vai ser igual a zero. Então, se eu trabalho com essa relaçãozinha aqui, ó, eu consigo determinar o tempo que esse objeto demora para subir isso daí, né? Então, beleza. Então, vamos lá, né? Para isso, eu vou ficar, então, com... Se a minha velocidade, eu vou copiar aqui, tá certo? Para não precisar ficar subindo, descendo. Copiar. E agora, colar. Esse G aqui veio demais, né? Então, vamos lá. Se o meu VY é zero, né? Como é que vai ser isso? Eu sei que E na menos RT vai ser igual ao que? Olha, eu vou reescrever isso da seguinte maneira, ó. Tá vendo esse carinha aqui? Eu passei ele para o primeiro membro, tá certo? E aí, tudo isso daqui, eu passei invertido aqui para baixo. Então, isso vai ficar G, esse R vai sumir com esse R, né? Vai ficar, ó, R vezes V0 seno de θ mais G, tá bom? Fiz isso daqui. Agora, vê só. O que eu vou fazer vou fazer o ln dos dois membros, tá certo? Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Menos RT vezes ln de E. Escrever em minúsculo, tá? Escrever em maiúsculo mesmo. ln de E
Isso vai ser ln de toda essa galerinha aqui, tá certo? Que mais uma vez eu vou copiar, né? Não vou escrever tudo isso aqui, beleza? Então ln de tudo isso aqui, lembrando que isso não é um 9, tá? Isso é um G. Beleza. Então, daqui eu posso dizer que ln de E é 1, tá certo? Então, eu fico com um tempo igual a T igual. Deixa eu tirar isso aqui mais uma vez, né? Tá aparecendo direto. T igual a menos, ok? Menos ln menos 1 sobre R, perdão, vezes ln, e aqui eu não vou copiar novamente, né? Vou só selecionar tudo aqui, vou copiar e colar aqui embaixo. Beleza? Então esse daí é o tempo que demora para subir, o tempo de subida. Tá certo? O tempo total vai ser 2 vezes o tempo de subida. Então, o tempo total vai ser duas vezes esse carinha aqui, ó. Como é 2 vezes, né? Vai ficar menos 2R. Menos 2 sobre R. Menos 2 sobre R ln de G. R V0 seno de θ, né? Se a gente quiser, a gente pode fazer ainda algumas transformações, algumas mudanças aqui. Por exemplo, esse tempo total, eu posso escrever assim, ó. Tempo total igual a ln vou copiar o meu ln lá de novo, tá? Não vou escrever não, que dá muito trabalho, né? E ao invés de colocar esse menos 1, eu faço o seguinte. Se esse menos 1 caiu aqui, é porque ele estava aqui em cima. Então é elevado a menos 2 sobre R. Beleza? Esse vai ser o meu tempo total do movimento. Organizar aqui, né? Deixar uma coisinha mais apresentável. Beleza. Tem o tempo total, tem o tempo de subida. Agora eu consigo calcular a altura máxima que eu consigo atingir,
tá certo? E também consigo calcular a amplitude do meu movimento. Já que a gente está trabalhando no eixo Y, né, vamos calcular a altura máxima que a gente consegue alcançar. Então, a altura máxima que eu vou chamar de Y máximo, tá certo? Ele vai acontecer, tá certo? Deixa eu pegar aqui minha equação de Y da seguinte maneira, olha. Quando eu substituir o tempo na minha relação, tá certo? Quando eu substituir o tempo de subida, né? Esse carinha aqui de cima na minha relação. Então, ele vai ficar o seguinte, ó. Altura máxima vai ser igual a 1 sobre R, que é essa relaçãozinha que eu tenho aqui, né? Vou fazer a mudança aqui de novo. Então, vou colocar um pouco mais para baixo, vou precisar de espaço. E esse tempo aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou substituir o tempo daqui, ó. Beleza? Esse tempo aqui. Então fica... Aqui eu já tenho menos R, né? Vai ficar menos com menos, vai ser mais. Fica R sobre R, vai ficar 1. Tá certo? Então esse R ele vai sumir da minha relação aqui. E o tempo vai ficar ln de G sobre R V0 seno θ mais G. Beleza? Ok. E o tempo aqui aparece novamente, né? Então a gente vai ter que fazer uma nova substituição. Tá certo? De que maneira a gente vai fazer isso? Olha, eu vou fazer o seguinte, vou afastar isso aqui um pouquinho mais para o lado, que é para a gente fazer essas substituições de uma forma interessante, tá bom? Ter espaço para fazer essas substituições. Então esse carinha também, vou afastar ele, tá bom? Esse mais também, né? Faz parte desse cara aqui. E vamos lá. Agora o meu T, ele vai sumir aqui, ó. Ele aparece aqui. Então, vai ficar a minha relação de T. Esse 1 sobre R, ele vai subir também. Vou colocar lá em cima. Vai ficar só ln de G sobre R vezes V0 seno de θ mais G, tá bom? Então, daqui eu tenho a minha relação para achar a altura máxima. Então, a minha altura máxima ela pode ser determinada dessa maneira aqui, tá bom? Então, note que não é uma maneira tão simples assim, né? Ok, e continuando,
a gente consegue determinar também o alcance dessa partícula, né? Então, o alcance dessa partícula vai ser dado da seguinte maneira, ó. Alcance máximo. O alcance máximo vai acontecer quando a gente tiver a velocidade do eixo x, né, vezes o tempo total. Então vamos ver, vou botar aqui já x máximo, vou copiar lá de cima, tá? O alcance máximo vai ser quando v então o alcance máximo será x máximo de t vai ser velocidade do eixo x vezes o tempo total, né? E o tempo total vai ser, como a gente já calculou aqui, ó, ln de tudo isso aqui que eu vou copiar. Então, copiado aqui para minha área de transferência. Eu teria essa relação aqui para o meu alcance máximo, tá? Então nota que aqui a gente escreveu tudo em função de tempo, né? Tempo do ângulo θ, tá certo? E da aceleração gravitacional. Então observa que a dedução dessas fórmulas, elas não são tão simples, não são tão triviais, né? Então, num contexto escolar, não faz tanto sentido a gente fazer a dedução dessas fórmulas com as crianças. Mas é interessante a gente fazer a dedução das fórmulas livres de atrito, né? O que muitas vezes não acontece. E lembrando que isso aqui é para baixa velocidade, né? A gente não vai fazer a dedução para altas velocidades. Mas para um N2, um N igual a 2, um de índice 2, eu acredito que os resultados não vão ser tão complexos assim, né? São resultados mais tranquilos, até porque a gente ao que tudo indica, a gente não vai ter a presença desse ln, já que a nossa integral, ela vai ser do tipo menos 1 sobre menos 1, né? X elevado a menos 1 sobre menos 1. Tá certo? Então, a gente não vai fazer essas deduções para índice 2 nesse vídeo, porque já está um pouquinho longo, mas no próximo a gente trabalha com essas outras deduções, ok?